vamos a Brasília, porque o Supremo Tribunal Federal retoma hoje, quinta-feira à tarde, o julgamento sobre a liberação de público em cerimônias religiosas em São Paulo. Agora, durante a fase mais grave da pandemia. Da capital federal, do nosso estúdio em Brasília, Larissa Alvarenga. Bom dia, Larissa. Oi, Colombo. Um ótimo dia para você também. Olha só, a sessão começou ontem, mas o único a votar foi o relator do caso, o ministro Gilmar Mendes. Ele manteve a posição contrária, à permissão de cultos presenciais e criticou o que chamou de agenda política negacionista. A gente já vai conversar ao vivo com o Pedro Teixeira, que conta pra gente como é que foi esse primeiro dia de julgamento, né, Pedro? Bom dia para você. Oi, Larissa, tudo bem? Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha a partir de agora aqui no Novo Dia. Foi um julgamento cheio de mensagens diretas e indiretas, isso porque o único ministro a votar, o ministro Gilmar Mendes, fez um voto bastante duro. O ministro lembrou que toda essa discussão sobre a retomada do público presencial em cultos e missas acontece em meio a 337 mil vidas perdidas pela pandemia do novo coronavírus. O ministro criticou uma agenda política negacionista que, segundo ele, é contrária à fraternidade religiosa, expressa em atos religiosos. Como eu disse, o relator também destacou a atuação do STF em garantir a autonomia de estados e municípios para que eles possam tomar decisões sobre a abertura ou não de atividades nas suas cidades e também nos seus estados. O STF retoma o julgamento às 2h da tarde desta quinta-feira e o próximo ministro a compartilhar o seu voto é justamente o ministro Nunes Marques, que tomou uma decisão na contramão do que decidiu o ministro Gilmar Mendes na última segunda-feira. Ele decidiu por não autorizar a retomada do público presencial em cultos e missas. Já o ministro Nunes Marques, no último sábado, autorizou que o público pudesse comparecer em cultos religiosos no país. Bom, como eu disse, o julgamento será retomado às 2h da tarde, mas a gente vai aproveitar para ouvir um trechinho do que disse o ministro Gilmar Mendes ontem no seu voto, falando sobre o que ele chamou de política negacionista. Vamos acompanhar. A nobreza da proteção constitucional que os autores da presente ADPF buscam, todavia, não se revela compatível com a capitulação do presente tema a uma agenda política negacionista, que se revela em toda a dimensão contrária à fraternidade tão íncita ao exercício da religiosidade. Basília Rodrigues, bem-vinda ao Novo Dia. Basília, o que é que nós devemos esperar da retomada do julgamento nesta tarde no plenário do Supremo Tribunal Federal? Já conhecemos a posição do ministro Nunes Marques, já conhecemos a posição do ministro Gilmar Mendes, ambos tinham tomado decisões conflitantes, contraditórias, diferentes entre o final de semana e o começo da semana. Declarações também diferentes do advogado-geral da União, André Mendonça, né? Qual é o sentimento aí em Brasília sobre a decisão que o plenário deve tomar, retomando o julgamento hoje à tarde, em Brasília? Oi, tudo bem? Colombo, Elisa, Luciana, todo mundo que está aí acompanhando a gente no Novo Dia. Nenhuma dúvida de que o Supremo Tribunal Federal vai confirmar a decisão do ministro Gilmar Mendes e manter a autonomia do governo de São Paulo em deliberar sobre o fecha e abre de igrejas e templos. Vale destacar isso, né? O julgamento trata tão somente do estado de São Paulo, porque a ação que está sendo pautada foi relatada pelo ministro Gilmar Mendes, por isso ele foi o primeiro a votar na sessão de ontem. Foram aí 42 páginas de um voto em que em alguns momentos ele improvisou nas provocações, afirmando até mesmo que o ministro da Advocacia Geral da União, André Mendonça, que até pouco tempo era ministro da Justiça, mas parecia vir de Marte. Bom, na sessão hoje, a gente recomeça com o voto de Nunes Marques, que se coloca aí como um contraponto a Gilmar Mendes nessa discussão do que um decreto
de governo, ou de governador, na verdade, ou de prefeito, pode mudar, fechar ou abrir na cidade em tempos de pandemia. O voto de Gilmar Mendes se diferenciou aí de Nunes Marques, não só pelo conteúdo, mas também pela forma. Ele se alongou mesmo, colocando aí todas as suas referências, a sua capacidade técnica e eloquente para justamente mostrar os seus argumentos a todo o plenário, que até aqui tem se colocado favorável ao entendimento de Gilmar Mendes, enquanto Nunes Marques defende um voto mais curto, direto, didático, e é o que a gente deve ver hoje. Expectativa de placar 10-1. É o que fontes do Supremo Tribunal Federal, tanto auxiliares quanto ministros, apostam. Agora, vale destacar também que o presidente da Corte, Luiz Fux, ainda não colocou para julgamento a ação que é relatada por Nunes Marques, aquela que alcança todo o Brasil, porque Marques ainda não liberou o caso para julgamento. Falta aí um parecer da Procuradoria-Geral da República e emendar para colocar em pauta. É com vocês.